E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo cada movimento técnico, sabendo exatamente o momento certo ali de fazer um trade, de compra, de venda nas melhores regiões. Eu vou entrar com mais duas taxas aqui, porque é uma posição muito boa, um trade muito bom. E você que está iniciando aí nos estudos dos gráficos, você tem que dominar essa análise de velas nas regiões para você entender exatamente se o gráfico ele vai subir, se o gráfico vai descer, se aquela vela que se forma na região ela vai corrigir, se ela vai dar continuidade. Isso é de suma importância para você que está desenvolvendo agora uma mentalidade. Fechou? Tá lá, pessoal. Primeira entrada, EURUSD, 6h40 da manhã no dia de hoje. Entrada linda, 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 linda. Numa região de suporte. E eu vou explicar para você tudo o porquê dessa entrada. Vamos fazer outras entradas. Mas por isso que para você dominar o gráfico de velas, você tem que seguir um guia prático. Ah, mas eu sou iniciante, eu estou começando agora, eu queria ter um assunto de opções para iniciantes. Aqui você tem todo o assunto, tanto de opções binárias para iniciante, como opções avançadas, profundas para quem já está no mercado, assuntos de Forex, tudo aquilo que você precisa aprender para dominar o gráfico de velas e saber exatamente como proceder ali numa região de negociação. Então só isso já vale o seu like, vale você se inscrever no canal, vale você ativar o sininho de notificações, deixar o seu like para não perder nada. Inclusive, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar. Para você que chegou a primeira vez e quer estudar um pouco mais sobre padrões de velas, eu tenho um e-book aqui de 36 páginas que eu falo sobre 16 padrões de velas que acontecem todos os dias no gráfico. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, abaixo da aula que você está assistindo, quando ela terminar, você vem aqui na descrição e você vai procurar pelo link do canal do Telegram. Ao acessar o canal do Telegram, lá na parte de cima você vai ver que está fixado o e-book para fazer download. Eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Então você pode entrar no canal do Telegram, baixar aí inteiramente grátis o e-book. Inclusive, tem aí meu WhatsApp, tem meu Instagram, tem os links de acesso ao treinamento onde você pode acessar. Aqui na descrição do vídeo também deixo todos esses links aqui para você, tá bom? Então aqui é o meu canal do Instagram. Eu também sempre falo, segue aí para você ficar sabendo do que está acontecendo. Então, Cadu Rinaldi, Tirdes aqui, isso aqui é só resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, pessoal, para fazer parte do treinamento. EAD Hunter para você ver os resultados dos alunos, stories que eu posto todos os dias. Aqui, o Linktree. Então, você quer saber sobre os treinamentos? É simples, clica aqui no link, vai abrir os checkouts, que justamente são as páginas de acesso ao treinamento. Então você tem aqui o treinamento de opções, o treinamento de Forex, você tem aqui meu WhatsApp, você tem o Telegram, para que você acesse, e aqui você faça a aquisição, né, de uma metodologia que te ensina a lógica e a profundidade dos mercados. Tudo aqui na palma da sua mão para que você não tenha problemas em acessar aquilo que você precisa, tá bom? E caso você tenha alguma outra dúvida específica que eu não consigo te mostrar aqui, é só mandar via WhatsApp aí, ou Instagram que eu vou te responder, tá bom? Então aqui, só para você não perder o fio da meada, quando você acessar o canal do Telegram, que é o meu canal do Telegram, você vai ver aqui, mensagem fixada, download, aí vai aparecer aqui, dois links, tá? Então tem esses dois links aqui, e aí você escolhe um dos dois para fazer o download. Feito o download,
Você vai ver aqui, ó, resultados dos alunos, ó, como o André aqui batendo sua meta, depois de tomado um stop numa sessão do dia, foi lá, recuperou, ainda terminou o dia positivaço, né? A primeira semana, pessoal, do mercado, ela tem essa tensão mesmo no mercado, tá? Ela tem essas questões. Por quê? Porque está começando o mercado, tem um fluxo aí institucional do mercado, dos grandes instituições, tem dados relevantes que são transmitidos através das grandes corporações, instituições, e aí aquela pessoa que não sabe se posicionar no mercado, não tem entendimento técnico, não tem uma mentalidade para trabalhar o mercado, ele não vai saber entender tecnicamente o que o mercado está fazendo. E aí ele acaba passando apertado um pouco no mercado, mas por falta de conhecimento, tá? O André ali, como já tem o conhecimento, mesmo que você vá lá no mercado, tome um stop no dia, por uma talvez imposição do mercado de volatilidade, só vendo um diário para eu saber, né, o que aconteceu. Mas você é plenamente capaz de ir lá e recuperar se você sabe o que você está fazendo, é claro, né? Aqui é o Bruno. Boa tarde, mestre. Seguimos aqui na saga do conhecimento da MetaHunter. Terceiro saque até agora. Tem mais 2 de outras corretoras para cair. Isso aqui é o Bruno. 3 saques no mesmo dia. Tem outras corretoras do dia que ele fez saques para cair. Altamente lucrativo, batendo sua meta. E isso é o poder do conhecimento, pessoal. O Bruno é um aluno aí já de 1 ou 2 anos, está aí vivendo do mercado, sacando todos os dias, todos os mercados. Aqui é a aula que eu subi ontem, sobre você identificar sinais de velas de entradas. Muita gente pedindo para falar sobre velas, bastante sobre velas, então estou falando bastante sobre velas esses dias aí, sobre padrões de velas, sobre como você analisar e dominar a análise de velas, tá? Aqui é o Marcelo, ó, batendo meta, meus parabéns, Marcelo. Aqui é a Camila também, ó, meta batida. A Camila operando pelo celular, utilizando o indicador Hunter aqui, ó, também. O indicador Hunter, pessoal, lá no módulo 13 eu explico como que ele funciona, tanto modo aberto como mercado fechado. Então você pode ver as aulas. Se for interessante para você, é só entrar em contato que eu explico o valor, como faz a instalação aí, que dura cerca de 1 minuto. Simples de tudo, tá? A Camila utilizando aqui o indicador, bater na meta. Francis aqui, ó, uma entrada linda, né, Francis? Nessa região aqui, fazendo um 3-1, também operando pelo celular. Muita gente ficou perguntando sobre o celular, tá aí, ó. Luiz batendo meta, utilizando a ferramenta Hunter também. Cássio ficou no 2-2, mas positivo, como eu falei, né, início de mês. Tem que tomar cuidado com as análises. Eric aqui, ó, batendo meta, 4-2, ótima semana a todos. John aqui, ó, batendo meta. Aquilo que a gente estava falando exatamente, perfeita entrada. Deus abençoe, John, ótimo dia. Aqui o Alan, ó, batendo meta, fazendo o saque. Elder, 106 de lucro, 9-2. Nicolas, ó. Tudo bem, Cadu? 4-1 hoje, analisando aquilo que o senhor falou no último diário. Sim, o que eu corrigi do diário de trade do Nicolas, ele foi lá, aplicou 4-1, bateu meta. E assim por diante, tá, pessoal? Você vê aqui os alunos dando feedback do suporte, mostrando como é que eles conseguem dominar o gráfico, como eles conseguem ter o entendimento técnico do gráfico, analisando passo a passo de forma a entender cada detalhe, cada movimento técnico. Ó, tô vendo que está surgindo uma oportunidade aqui no gráfico, ó. Oportunidade de entrada aqui, vamos ver se eu consigo pegar ele aqui. Aqui essa entrada que eu fiz, eu nem expliquei para vocês, né? Eu nem expliquei essa primeira entrada aqui, mas deixa eu fechar essa entrada aqui, eu vou te explicar. É porque surgiu a oportunidade, eu não poderia perder. Então o gráfico, pessoal, você vai analisar o gráfico de velas e você vai dominar o gráfico de velas quando você entender qual é a força que está comandando o gráfico. Então, por exemplo, se eu sei que a força que comanda o gráfico é uma força de alta, eu preciso utilizar de elementos técnicos para eu utilizar os padrões de velas, os elementos técnicos a meu favor.
Se eu estiver entendendo que o gráfico tem força de queda, uma movimentação de queda na região, eu vou utilizar os padrões de velas, a força gráfica ao meu favor. Isso tudo dentro de um conjunto, de um contexto, analisando o gráfico. Tá lá, pessoal. Segunda entrada, simples de tudo, no mesmo movimento, ó. Em poucos minutos aí, bater na meta. Por exemplo, agora, ó, o que aconteceu para eu fazer uma entrada aqui, ó, 6h39, né? E depois a outra entrada aqui, ó, em 6h48, praticamente 10 minutos. Dá uma olhada. Vamos analisar comigo? O que você vê nesse gráfico aqui, ó? Vamos lá? Vamos entender o que aconteceu? Vamos analisar o gráfico de velas? Ó, eu tenho aqui, ó, região de suporte e região de suporte, correto? Correto. Então eu tenho aqui, ó, movimento de suporte, eu tenho movimento de suporte, eu tenho movimento de suporte. Quando essas velas que estão aqui, ó, nesta região, elas procuram buscar essa região de suporte, elas já me mostram o quê? Elas já me mostram uma fraqueza na movimentação, porque elas começam a deixar, ó, uma repulsa do mercado, mostrando que tem muitos compradores na região. E eu começo a ver aqui que tem muitos compradores se posicionando. Muitos compradores se posicionando onde? Nas regiões de compra. Então é nítido, e a gente consegue ver na movimentação do gráfico, que quem está comandando aqui a movimentação técnica, ó, são os compradores. Os compradores que estão comandando aqui o movimento gráfico. Então eu não posso ficar de fora de um movimento como esse. Analisando o gráfico de velas no sentido técnico. Qual é o sentido técnico? Se eu estou vendo que uma tendência ela é de alta, eu preciso ver as regiões, as posições do gráfico de velas, para eu entender como eu vou fazer uma entrada dessa numa região como essa. Da mesma forma aqui, ó, que o gráfico, o que acontece o gráfico? Ele não faz mais o seu movimento técnico. E o que acontece exatamente nessa região aqui, ó? Ele falha o movimento e começa a fazer o que? Regiões de resistência. Então ele começa a chegar nessa região aqui, ó, e deixar resistência, resistência. E eu começo a ver os movimentos técnicos. E olha aqui, o que acontece nessa região? Olha que candle lindo, rompendo região. Olha, eu não posso ficar de fora. Da mesma forma como eu fiz aquela entrada neste movimento de suporte, eu tenho a possibilidade de entrada neste movimento de região de resistência. Por quê? Porque o gráfico começa a fazer a movimentação onde ele começa a me demonstrar o quê? Que a força de baixa começa a imperar no movimento, ó. Então, dentro da movimentação técnica que o gráfico me deixa, ele me mostra tecnicamente todo um contexto gráfico onde eu posso utilizar tanto o suporte como a resistência a favor da minha análise. Então eu tenho dois momentos diferenciados aqui no gráfico. Eu tenho um movimento que eu posso trabalhar em suporte e eu tenho um movimento, deixa eu mudar a cor para ficar mais claro para vocês. Eu tenho um movimento que eu posso trabalhar em suporte e eu tenho aqui, ó, o movimento que eu posso trabalhar em resistência, em resistência. Então eu tenho dois movimentos gráficos. Cadu, como é que você tem esses dois movimentos gráficos em apenas um espaço de tempo ali no movimento? Simples, eu tenho que entender o que? O dinamismo do mercado. Então como que eu vou analisar ali o gráfico de velas na região? Pois bem, olha só. A vela que chega nessa região de suporte, olha como que ela chega. Ela chega próximo à região de suporte, com o corpo, olha o que ela faz, ela chega na região de suporte com o corpo e deixa o quê? Um pavio gigante. Agora, olha essa vela, como que ela chega na região de suporte. Ela chega com um grande corpo e pavio pequeno. Então, uma regra para você iniciante,
Para você dominar o gráfico de velas e entender um guia passo a passo de como você dominar essas velas, você tem que entender onde essas velas estão localizadas. Então, se eu tenho aqui uma vela na região de suporte e eu tenho aqui uma vela na região de resistência, olha o que ela está me mostrando. Se aqui eu tenho um suporte e se aqui eu tenho uma resistência, o que ela me mostra, pessoal? Vamos lá. Nesta região, ela me mostra o quê? Fraqueza de movimento. Por quê? Ela já está sendo expulsa da região. Por que ela me mostra fraqueza ali na região? Escrevi errado de novo, só um minutinho, escrever certo aqui, ó. Ela me mostra fraqueza, tá? Escrevi errado de novo, vamos lá, até sair certo. Fraqueza na região. Por que ela me mostra fraqueza na região? Porque esse espaço que você está vendo de pavio, ó, é preenchido por compradores na região. A venda ganhou a força aqui, mas os compradores estão ganhando aqui também campo na região. Então tem muito comprador na região e pouco fluxo de movimento de queda. Agora olha essa vela aqui, ó. Tem compradores aqui nessa região? Tem compradores nessa região. Tem compradores aqui nessa região? Tem compradores nessa região. Mas o que está acontecendo com o movimento ali que está acontecendo justamente em uma região de resistência? Está acontecendo o quê? Força. Está acontecendo força de movimento. Olha só o tamanho da vela, olha o tamanho do fluxo. Então, isso aqui é o fluxo de movimento de queda que você tem nessa região. E isso aqui é o fluxo de movimento que você tem de queda na região. Só que uma vela está numa região de suporte e a outra vela está numa região de resistência. Então você já vê que existe o entendimento se o movimento é forte ou fraco na região de acordo com o posicionamento da vela. E se fosse ao contrário, Cadu? E se essa vela aqui estivesse em um suporte e esta vela aqui estivesse em uma resistência? Como eu procederia? Seria a mesma coisa? Se ela tivesse aqui num suporte, vamos deixar pretinho aqui para ficar mais claro. Se ela tivesse aqui num suporte, ou se ela tivesse aqui numa resistência, essa vela seria uma vela de fraqueza e essa vela aqui seria uma vela de força da mesma forma? Ela pode ser também uma vela de fraqueza, como ela pode ser uma vela de força, da mesma forma. Porém, pela região que ela está posicionada, por isso que nós temos que ir lá ver todo o contexto, ver toda a movimentação do gráfico, depois definir regiões, depois ver as tendências e por último nós vamos ver os benditos padrões de velas. Os benditos padrões de velas. Então, a grosso modo, essas velas podem continuar sendo uma vela de fraqueza, mesmo essa estando numa região de resistência, e essa vela pode continuar sendo uma vela de força mesmo estando em suporte. Mas isso não significa que essa por ser fraqueza vai corrigir e essa por ser força vai romper. Não significa isso. Por quê? Porque a vela em si, ou os padrões de velas, elas são o efeito do preço. Você precisa entender a causa do movimento. E a causa do movimento vem de acordo com a análise. Então, quando é que eu vou saber então se uma vela eu vou vender mesmo e vou comprar de acordo com a sua força ou sua fraqueza? Encaixando ela na causa do movimento. Então, se existe uma causa do movimento impulsionando força na região e você precisa disso, e a vela te dá toda essa dinâmica de que é uma continuidade do movimento, então você vai fazer a continuidade do movimento. Se a causa do movimento não te dá um respaldo técnico que a vela está fazendo exatamente o movimento que você precisa para continuar o preço na região, você não tem então o efeito do preço em relação ao que aconteceu na causa do movimento. Então você não tem o porquê fazer uma compra ou porquê fazer uma venda. Você precisa entender o quê? Entender que existe um contexto. Este contexto, para ser formado, esse contexto gráfico, olha só, você que é iniciante aí, para você entender o passo a passo, você vai ter que entender o seguinte, ó, você vai ter que ver
como se movimenta o preço. Correto? Então esse é um passo a passo para você. Você vai ter que ver como que se movimenta o preço para entender o contexto. Você vai ter que definir as regiões. Você que é iniciante e quer começar a entender isso, não adianta você chegar lá, ver um padrão de vela, um padrão de vela aqui de força, vou sentar o dedo, vou a favor da vela. Aí você vai lá e toma um loss e não entende. E eu vou explicar um pouco isso por quê. Porque acontece direto. Olha esse candle aqui, ó. Olha esse candle aqui no canto. É bom que a gente não vai nem precisar sair da tela. Olha o tamanho da força dele. É um candle de alta numa tendência de alta. Por que que ele não continuou o movimento aqui? Por que que ele não continuou o movimento aqui? Por que que ele fez um pullback para depois continuar o movimento? Olha esse candle aqui também, que bonito, ó. Olha esse candle, que coisa linda. Opa, deixa eu pegar outra. Olha esse candle aqui. Não é um candle forte, pessoal? Não é um candle bonito, cheio de volume? Diferente desse aqui, né? Ó. É diferente. Olha como esse candle é forte. Olha como esse candle é forte. E olha a fraqueza desse candle. Esse candle aqui corrigiu. Tudo bem, a gente poderia esperar isso, porque é um candle fraco. Agora, por que que esse daqui não continuou? Por que que esse daqui não continuou? Você entendeu? Então, quando a gente vai aqui, ó, definir e entender o movimento do preço, não é simplesmente ver se o candle é forte ou fraco e eu vou lá e faço a entrada. Então, para dominar o gráfico de velas, você tem que seguir esse guia passo a passo da análise. Você tem que entender o movimento do preço, você tem que definir regiões, você tem que ver as tendências. Deixa eu colocar maior aqui, que está minúsculo aqui, né? 3 aqui, ó. Você tem que fazer o que? Ver as tendências. Como as tendências estão se comportando. Depois você vai para o padrão de vela. Depois você vai analisar a vela. E por último, você que é meu aluno, que tem conhecimento, o volume financeiro, tá? Porque se tem uma coisa que andam juntos é o volume junto com o preço na região. Então, você vai precisar entender o volume juntamente com o preço para entender o seu famoso efeito. Então, a soma de todo esse conjunto de setores que eu vou analisar vai formar para mim aquilo que eu chamo de contexto gráfico. É como se fosse ler um livro. Não adianta eu ler a capa, não adianta eu ler a sinopse, não adianta eu ler uma frase, não adianta eu ler um capítulo. Eu vou ter que entender lendo todos os capítulos e formando um contexto da história. O gráfico é a mesma coisa. Você vai formar um contexto da história. Você vai formar um contexto da análise. Você vai entender a movimentação técnica que acontece no bendito gráfico, de uma forma onde você vai entender tecnicamente como analisar o gráfico, sem neura, sem passar nervoso, sem ficar duvidando da sua técnica, se você tem conhecimento ou não. Por isso, analisar o gráfico, que eu sempre digo para vocês, é o quê? Uma arte, pessoal. Analisar o gráfico é uma arte. Você saber analisar o gráfico é uma arte. Você saber que aqui, ó, você pode comprar e você vai analisar desde o movimento do preço, regiões de definição, padrões de velas, fluxo de movimento. E aqui, ó, eu faço um movimento de compra olha que coisa linda. Olha o que o preço fez, ó. Você consegue perceber? O preço faz um movimento de alta, vou trabalhando o movimento de alta, parou o movimento de alta, começa a trabalhar o movimento de baixa. Simples. Enquanto o preço está aqui, ó, trabalhando, estou comprando, enquanto o preço está aqui, estou vendendo. Seguindo a onda do mercado, seguindo a onda do preço, seguindo a movimentação técnica. É simples entender, é fácil entender. Compra na região de possibilidade de compra, vende na região de possibilidade de venda. Você vê aí os alunos tendo resultados, batendo meta. O que é necessário é sentar o bumbum na cadeira e estudar. Para isso, pessoal, eu desenvolvi treinamentos para isso, onde eu desenvolvo toda a minha metodologia com método, onde você vai estudando passo a passo para entender exatamente o que você precisa fazer. Todo mundo chega para mim e fala assim: nossa, eu assisto uns canais aí, mas você ensina diferente, parece que eu não vi nada igual. Sim, pessoal, para com esse negócio de bateu na linha, entrou, para com esse negócio de
colocar uma linha no gráfico e quando o preço bater lá você vai entrar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você precisa raciocinar o gráfico, você precisa ter um entendimento técnico, você precisa exatamente saber como operar um suporte e resistência ou como operar uma tendência dentro de um contexto gráfico. Você precisa entender todas as movimentações técnicas para você dominar a análise de velas. Você precisa seguir um passo a passo, sendo você um iniciante ou avançado, não importa, para que todo dia você faça esse passo a passo. O gráfico ele é técnico. Não adianta você chegar lá no gráfico e fazendo qualquer coisa de qualquer jeito que você não vai chegar a lugar nenhum. É a mesma coisa um procedimento mecânico, por exemplo. Se você chega no mecânico e fala que está tendo um barulho esquisito no carro, o mecânico vai fazer todo um procedimento, um passo a passo, claro, né? O mecânico que é bom e é técnico, até ele chegar ali no resultado, para ele ir fazendo o quê? Dirimindo os riscos e corrigindo do passo a passo para entender qual é o problema. No gráfico, não queira você apertar o botão antes de entender o que está acontecendo. O mais importante, pessoal, eu sempre costumo dizer, ó, quando você chega aqui no gráfico, ó, o preço está aqui, não é verdade? O preço está aqui. Aí é tão simples, por quê? Porque você tem um botão aqui, ó, você tem um botão que você pode comprar e um botão que você pode vender, não é assim? É tão simples, você aperta para cima para comprar aqui, ou você aperta para cima para comprar, ou você aperta para cima para vender. Meu sobrinho que está aqui em casa, que tem 5 anos, ele faz isso. Eu falo para ele assim, Benjamin, aperta o botão aqui, ó, o verde ou o vermelho, escolhe um, ele vai lá e aperta. Qualquer um faz isso, até meu sobrinho de 5 anos. Agora, entender o que está acontecendo aqui antes do preço, entender, analisar esse gráfico que está aqui antes do preço, desenvolver toda a técnica analisada setor por setor aqui, para saber exatamente se você vai comprar ou vai vender. É isso que é a análise do gráfico. É isso que você analisar o gráfico. É isso que você tecnicamente entender que está acontecendo no gráfico. Depois o botão é uma mera formalidade. Você fazer uma compra, uma vendinha ali é uma mera formalidade. É só apertar um botão. Você conseguiu compreender? Conseguiu entender? Eu espero que hoje tenha clareado um pouco mais para você. E olha o preço, ó, foi embora o preço, né? Então dá uma olhada, o gráfico aqui, ó, enquanto ele estava comprado, comprei tranquilamente. Agora o gráfico faz uma venda na região, eu faço uma venda na região e o preço vai embora. E essa entrada aqui, pessoal, poderia fazer em qualquer outro mercado também, tá? Em Forex, em índices, tranquilamente. Então, você que chegou até aqui, não esqueça de escrever a nossa frase aqui nos comentários. Então, análise de velas. Você percebeu que essas semanas o pessoal tem comentado bastante, pessoal? Por isso eu peço sempre para vocês comentarem, para vocês deixarem aí na descrição do vídeo. Muita gente tendo dificuldade com as velas, né, com os padrões de velas, como se posicionar no mercado, o local de entrada. Então, você pode perceber que eu estou fazendo várias aulas sobre isso, trazendo, perdão pessoal, falhou minha voz, trazendo um vasto conhecimento sobre isso, para que eu possa ajudar a cair as escamas dos seus olhos, para você começar a enxergar o gráfico de uma outra forma. E aí, depois que você começar a entender um pouco mais e você vier para o treinamento, meu Deus, aí a clareza em pessoa, você vai começar a ver o gráfico como você nunca viu antes. Como você vê esses alunos aí batendo meta todos os dias e sacando dinheiro. Então, não saia sem inscrever aí depois de terminar a aula, né? Nos comentários, análise de velas, dê seu like, diga de onde você é, deixa um elogio, sei lá, né? Escreve alguma coisa, porque isso vai ajudar o canal. O seu like vai ajudar o canal, você se inscrever no canal vai ajudar o canal, essa interatividade sua vai ajudar o canal. Você que chegou até aqui e quer aprender de uma vez também, você será muito bem-vindo aos treinamentos. O treinamento está aí no link da descrição. Quiser fazer parte, será um maior prazer ser o seu professor tutor, te ajudar naquilo que for necessário para você entender de uma vez por todas, aprender e não depender de ninguém. Você poder sentar à frente do gráfico,
saber analisar, saber fazer a sua negociação de forma simples, objetiva, buscando os seus resultados. Tá bom? Vou ficando por aqui. Fica com Deus. Um beijo no coração e eu te vejo na próxima aula, no próximo trade. Fui!